secretariados, é que é a Flavinha do canal Imposto de Secretariar. E hoje eu vou fazer uma reflexão sobre a série que eu consegui hoje, finalmente, né? Já pesquisava um pouco, né, sobre a história da Sissi, né, da Imperatriz Elizabeth da Áustria, pelo canal Story Tour. Tem também algumas lives do Paulo Resulti, né? O Paulo Resulti também recentemente escreveu um livro falando da Sissi. E claro, né, ela tem aí, né, a Sissi, ela foi um mito, foi uma rainha tão, vamos assim dizer, uma celebridade da época, né? Isso aí ia lá para né, anos de 1800, né? Acredito que ela tenha nascido em 1817, né? Então ela era um fenômeno do século XIX, né? E ela se casa, né, com o príncipe Franz, né, Francisco da Áustria, né? Ela tem uma sogra que é um pouco difícil, que é a Sofia, né? E aí, né, conta um pouquinho da história dos Habsburgos, né? E se eu não me engano, é uma dinastia que ela vai se findar aí lá no início do século XX. Acredito que quando Francisco Ferdinando, que faz parte inclusive né, desse parentesco, ele é assassinado lá em 1914, né, onde eclode a Primeira Guerra Mundial. É aí que a casa dos Habsburgos, né, se finda, porque até por ligações assim já desse período da Sissi, né, é um pouco difícil manter, né, as descendências e dinastias, né, infelizmente, né, é uma casa real, né, de monarcas que tem né, a gente pensa às vezes que é tudo glamour, tudo lindo, maravilhoso, e não, né, todo mundo passa por coisas difíceis aí. Então as famílias reais, elas não são isentas disso, embora, né, toda essa instituição real, né, venda para nós aquele sonho, aquele glamour e tal, em alguns países, né? E aí o que acontece? Essa nova série de Caserrin, né, ou A Imperatriz, que a Netflix trouxe, né, uma produção provavelmente alemã ou austríaca, ela tá contando aí a história da Sissi, mas de uma forma, eu acho que até um pouco realista. Eu acho que tem alguns pontos também polêmicos, né? Porque, né, parte do streaming fazer isso, né? Trazer um contexto até que moderno para, né, sobre empoderamento feminino, né? Algumas questões um tanto apimentadas aí, que é claro, quem pôde assistir ou puder ver aí na plataforma, se ainda tiver. Eu assisti sim a trilogia da Rainha Sissi, né, que foi estrelada pela Romy Schneider, que lá na década de 50, a Alemanha, para trazer um pouco de leveza e romantismo, eles resolveram lançar essa trilogia, né, da Rainha Sissi, mas de uma forma romântica, de uma forma que demonstrava, assim, vamos assim dizer, só o glamour da rainha, e nada mais do que isso, né? Só que lá pelos idos de 2012, eu acredito, eu também achei uma outra produção contando sobre a história da Rainha Sissi, se eu não me engano, com 2 episódios grandes, né? Tipo, como se fosse uma minissérie de uma produção mexicana, né? Até porque tem algumas ligações, né? A história leva aí que o irmão do Francisco, né, o Francisco, que era o marido da Cícia, o Maximiliano, ele se torna, né, imperador do México. Então, tem uma historinha aí da Casa dos Habsburgos que vai parar lá no México, né, ele seria o imperador do México, mas aí acaba acontecendo uma coisa não muito legal com ele. E aí o que aconteceu, né? Fizeram também uma produção que eu achei que ficou mais assim, moderada, né? De tipo,
o que de fato teria acontecido mesmo, né? Já não era tão romântico assim. Havia, né, essa série da Cici mexicana, ela já conta alguns conflitos que ela vem a ter, né? Algumas coisas nada agradáveis durante a questão dela se tornar uma rainha, ainda uma imperatriz ainda jovem, né? Tendo sobre o cuidado da Sofia, né? A arquiduquesa Sofia, que era uma mulher forte, né? Uma mulher determinada a manter a casa dos Habsburgo ainda, né? Em, em manter o legado, né? Dessa dinastia. Então, a Cici, por se casar muito nova, ela acaba tendo seríssimos problemas mesmo, né? Segundo os historiadores, eles chegam a entender que a Cici, ela, pelas coisas difíceis que ela passou, isso é o viés histórico, né? A rainha Cici, ela perde uma filha recém-nascida, o casamento entre ela e Francisco nos primeiros anos é legal, mas depois acaba destoando. Ela acaba apresentando alguns sintomas de depressão, narcisismo, anorexia. Dizem que ela tinha uma forma de alimentação, uma forma de manter né, o corpo, a magreza, de uma questão, né, de uma forma um pouco polêmica, né? E isso, a produção mexicana vai contar com mais detalhes. Eu acho que também está aqui na plataforma, então vocês dão uma pesquisada aí. Eu assisti, claro, em espanhol, e ali conta ali até mais ou menos a hora em que o Maximiliano tá, infelizmente, assassinado, né? Enfim, né? Mas eu achei mais ampla e com 2 capítulos aí conseguiram contar de uma forma até verossímil, né, do que o que a história de fato registra, né? E agora esse novo, né, a Imperatriz, ela tá vindo com um viés até um tanto para a agenda, né, progressista, tal, assim, que faz parte de mostrar o empoderamento feminino, mas tem coisas ali que estão destoando um pouquinho do que seria a verdadeira história. Por exemplo, eles estão colocando Maximilian como alguém problemático, né, que chega para tomar o trono do Francisco. Então eles meio que eles tentaram fazer uma versão assim, talvez um tanto apelativa. Gente, não que eu tenha, eu gostei, tá? Eu achei interessante. O figurino é impecável, a fotografia é maravilhosa, mas eu fiquei um pouquinho incomodada com essa leitura que eles estão fazendo, por exemplo, do Maximilian, né? Só que aí, né, ao decorrer de algumas coisas, sim, demonstra o porquê do Maximilian, né, demonstrar um comportamento de um irmão amargurado, né? Para quem conhece a história, o Maximilian, ele tinha uma noiva prometida que inclusive era filha do Dom Pedro II, que era Amélia, aqui do Brasil. Ele chega inclusive a vir para o Brasil, a história dele é interessantíssima, então eu fiquei muito chateada quando eu falei, os caras estão meio que, não sei, né, sendo injustos com o personagem do Maximilian, né? Então, o Maximilian ele vem para o Brasil, ele estuda a nossa cultura, quando a Amélia ela morre, a Amélia, ai gente, se eu estiver errando aqui depois eu vou corrigir, mas eu acredito que o nome era a Princesa Amélia. Ela morre com 20 e poucos anos, né? Ela morre de escarlatina e foi o grande amor, né, do Maximilian. Depois ele se casa com Carlota, na verdade Charlotte, né? E o Napoleão III oferece para ele a coroa, né? A administração pública de uma forma monárquica no México. Só que aquilo se transforma numa verdadeira
armadilha, né, uma picaretagem do Napoleão III, além de ser, infelizmente, uma das, né, muito, muito triste. Entretanto, né, na história do Maximilian tem uma reviravolta bem interessante. Eu prefiro que tenha sido assim, né, que ele teria sido justo armas, né, e que ele não teria sido assassinado, né. Para quem não sabe, né, teve a revolução, ele se torna imperador. Ocorre uma revolução mexicana, e na revolução mexicana, sendo ele já um Habsburgo, né, ele não era daquele país, então deu muito, muito ruim. Ele acaba sendo fuzilado, e aí nisso a Carlota, que inclusive mudou seu nome, né, de Charlotte para Carlota, para absorver a cultura mexicana, acaba enlouquecendo também. Então, desfecho da história para o Maximilian triste, e para, né, a Imperatriz Sofia. Eu espero que eles retratem um pouco essa história para justificar, vamos assim dizer, o comportamento que eu tô achando um tanto injusto que eles estão dando na primeira temporada ao Maximilian. Mas sim, ele chega a mencionar que ele tinha uma noiva e que essa noiva teria morrido, né? Que é a Amélia, que era a filha do Dom Pedro II. E Dom Pedro II, Aí, né, tem eu acredito que essa nova versão é legal, né? Traz um revival aí, afinal são quase 200, né? Um bicentenário, de repente, da, da Imperatriz Elizabeth. Ela se torna também muito querida é, pela, pela... Então, e Cici, ela de fato, né, se tornou uma celebridade. Ela vai ter três filhos, né? Uma falece, parece que ela vai ter uma outra que ficou mais familiarizada, né, com a Hungria. Tanto é que o pessoal ela se apaixona tanto, né, Cici, pela cultura húngara, que ela absorve também a cultura da Hungria e tal. E, uma dessas, a filha dela, parece que é mais criada, né, culturalmente lá no Palácio da Húngaro do que pela Áustria-Baviera, né? Que mais que eu posso falar da Cis, né? Do que eu estudei no viés histórico, e que eu aguardo que nas próximas temporadas, eu espero que tenha mais temporadas contando a história, porque é bem interessante, né? A Cícia, ela também tem um filho, né, que é o Rodolfo. Né, o Rodolfo, ele, como nessa atual série, né, a, a Arquiduquesa Sofia está enchendo a paciência dela, porque ela quer colocar, né, na Cici que, olha, você está aqui só para ter um filho, até que culturalmente para eles, né, só exercem, né, o trono os homens, né? Então não seria a Cici é uma imperatriz consorte, né? Então a missão dela é gerar o quanto antes um menino, e há problemas no casamento devido a isso, porque ela teve duas meninas na frente, se eu não me engano, o Rodolfo ele chega a ser seria o caçula. E aí o que acontece? Quando o Rodolfo nasce, a, a Sofia vai lá e quer tomar conta, né, da educação dele. Então já coloca o menino para ter aí um treinamento militar pesado, né, no estilo de Esparta, né, que é só os fortes sobrevivem. E o menino acaba tendo alguns traumas, né, sobre isso, e assim se vai em defesa do filho, né? Né, infelizmente, o Rodolfo, não se sabe ao certo, mas ou ele acaba tendo
alguma depressão, algo assim, mas ele acaba morrendo aos 30 anos, 30 a 29 anos, é, né, não se sabe se o assassinaram ou se mataram ele junto com uma amante que ele tinha de 17 anos. Então, aí, né, já mina também um pouco daquilo que seria a dinastia dos Habsburgos. Infelizmente, foi uma casa, assim, com terríveis tragédias, né? E aí eu espero que, né, a série trate isso, né? Que de uma certa forma o Maximilian não seja tão injustiçado. Eu tô achando que estão jogando tantas costas para ele, tipo, eu acho que ele não merecia isso. E algumas coisas que, assim, são, vamos assim dizer, há um adorno aí do enredo, alguns arcos, né, incompletos, porque a galera tá colocando, né, nessa nova série, eles estão colocando mais uma questão de polêmicas e agendas, né, libertárias do que de fato o que acontecia ali historicamente. Então, eu fiquei um pouquinho assim, né? Tá, vou assistir, né? Vou procurar acompanhar aí, né? Porque eu gosto da história e, e verificar, né? No viés assim daquilo que, né, eu estudo, né? Secretariado, atendimento, o que eu acho interessante são as damas de companhia, né? Elas se tornam, de uma certa forma, assistentes da Cici, né? Ela tem ali umas 10 moças que vão ficar com ela, né? Que servem o café, que fazem isso, né? E quando se trata de uma pessoa importante, né? Uma autoridade, é, é, é justificável que eles tenham alguns assistentes para estar ali falando a agenda. Então, a Condessa Esterhazy, por exemplo, né? Que eu acho ela um viés chato, ela é chata, mas é a mando da Arquiduquesa Sofia, que ela fica ali, né, assessorando a Cici, falando de alguns protocolos que eles têm que seguir, e a Cici, né, por ser mais livre, ela se recusa, então aquilo acaba gerando alguns conflitos entre ela e o povo, né? Então eu achei interessante que eu falei, ó, já naquela época você já via ali que algumas baronesas, né, baronesas, condessas, essas coisas, elas ficavam no trabalho da corte geralmente para fazer essa função, sim, mais assim de assistência e né, secretarial. Então, ó, deu para observar isso no meu viés assim profissional. Eu recomendo que vocês assistam mais também, né? Vou ver se eu deixo aqui na descrição os links de alguns conteúdos sobre o viés mesmo histórico do que aconteceu com os Habsburgos, a história da Cici. Vou ver se eu acho aí os links desses filmes, né? Ou eu vou ver, gente, porque às vezes eu tento colocar aqui e a plataforma não deixa. Então, vocês depois puderem pesquisar aí, né? Por tags, né? Por exemplo, Cici, La Reina Cici, né? Que é essa produção mexicana, ou, ou Home Schneider barra Cici, né? Para achar esses outros filmes mais antigos, né? Clássicos e interessantes sobre a Cici. E também, né? Seguir alguns canais assim mais de voltado ao conteúdo de historiadores, né? O Paulo Resulti, tem o Story Tu, que eu já mencionei, e de uma outra moça que agora eu não vou lembrar, mas que eu tô sempre aqui dando uma olhadinha, né, ou vendo ou lendo algum livro, para saber a história verídica, tá? Por mais que né, essa, essa da Netflix, ela seja um tanto fantasiosa, mas faz parte para prender a atenção. Mas vamos praticar aí, né, os meios, né, livres de interpretação que a gente pode ter dentro de uma história e de como nós temos a liberdade para contá-la, tá?
E se você gostou do conteúdo, já assistiu a série, vai assistir, tá? Comenta aqui nos comentários, se inscreve no meu canal e compartilha. Um super beijo da secretária. Tchau, tchau.